Mais uma vez estamos num lugar tão importante para aquele que ministra a palavra de Deus, tamanha responsabilidade. E de fato, não somente para mim, que estou aqui à frente, mas também para vocês que estão aí. Que a Bíblia diz que quando um fala, os outros julguem. É o único julgamento que não é pecado. É quando temos alguém ministrando em nome de Deus, aqueles que estão ouvindo, eles têm que julgar, para saber se de fato está coerente com aquilo que você conhece nas Escrituras. A Bíblia nos afirma que, pela primeira vez que o Evangelho chegou na cidade chamada Bereia, quando aquele povo daquele lugar ouviu que Paulo falava a respeito da graça, eles foram conferir nas Escrituras se de fato era coerente o que Paulo estava pregando. E a Bíblia os denomina como os mais nobres entre as cidades que Paulo havia passado. A nobreza deles não estava porque eles tinham na veia um sangue de família real, mas por eles valorizarem o que Paulo estava pregando. E é isso que vocês devem fazer nesta manhã mais uma vez. O texto proposto para hoje está em João, capítulo 12, a partir do verso 20. E você pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto. Enquanto isso, eu vou trazer somente esse pano de fundo, a introdução, para que você possa, então, encaixar dentro dessa reflexão. Assim como foi e tem sido os últimos estudos que nós temos tido aqui, estamos focados, movidos também pela semana chamada a Semana da Páscoa, voltados para essa última semana do Senhor Jesus Cristo em seu ministério. O ministério dele está chegando ao final. E ele, então, desde a Galileia, ele tem a sua face, os seus olhos fitos em Jerusalém. Os evangelistas afirmam isso, que a face de Jesus, ou seja, o rosto de Jesus, os olhos de Jesus, estavam focados em Jerusalém, e principalmente por se tratar da Páscoa, uma festa muito importante para os judeus, no qual eles comemoravam a saída deles, a libertação deles da escravidão por mais de 400 anos ali no Egito. Então essa festa, ela foi idealizada, projetada pelo próprio Deus e exigida para que assim estivesse na memória deles, semelhante à nossa, onde o Senhor Jesus, sabendo que nós temos dificuldade de lidar com isso, de lidar com a nossa memória, de lidar com coisas que realmente importam na nossa vida, ele então instituiu a ceia do Senhor como um memorial, dizendo para nós: todas as vezes em que vocês reunirem, fazer isso em minha memória. Quando comer esse pão e tomar desse cálice, vocês estarão lembrando de mim, lembrando dessa obra. Então isso deixa bem claro que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, ela é necessária estar viva na nossa memória todos os dias, constantemente. Porque se não for isso, nós não vamos conseguir
permanecer nesta caminhada, nessa jornada cristã. É a nossa bússola, né? É o nosso combustível. Pensar na obra de Cristo em nosso favor. Porque é nesse lugar que aviva a nossa memória de que nós estávamos perdidos e fomos encontrados nesse processo. Nós estávamos condenados e fomos absolvidos. Estava sobre nós a ira de Deus e agora nós temos a paz de Deus sobre nós. Pesávamos sobre nós uma condenação eterna e agora nós temos uma salvação eterna. Tudo está baseado nisto. E se nós não tivermos essa consciência, nós sempre vamos ter dificuldade de lidar com a nossa vida aqui neste mundo. Então, o texto de hoje, ele está baseado nisso também, mostrando que Jesus, ele sai da Galileia e ele tem alguns lugares por onde ele vai passar, e ele faz questão disso, e um desses lugares nós já enfatizamos bastante aqui, sobre aquele lugar chamado Betânia, uma família que ela figura exatamente aquilo que devemos ser com o Senhor Jesus. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso querido, Ele é tudo para nós, não é? E isso tem que ser recíproco. Uma boa amizade, ela precisa de haver esse balanceamento, né, entre as duas partes. Existe o amor de Jesus por eles, mas existe também o amor deles por Jesus. A casa deles é a casa que Jesus gosta de estar, mas é uma casa que ama receber o Senhor Jesus. Lá tem uma pessoa que quando o Senhor Jesus está indo para lá, ela faz de tudo para arrumar a casa, para preparar tudo. Ela quer fazer coisas gostosas para Jesus e a sua comitiva comer. Ela quer que Jesus encontre um lar limpo, um lar cheiroso, um lar que exala realmente aquilo que Jesus merece. Lá tem alguém que ele é muito grato ao Senhor, porque ele passou por uma situação que aos olhos humanos não tem retorno. Ele adoeceu e ele morreu. E Jesus foi lá e trouxe ele de volta à vida. Então é uma família que ela está literalmente comprometida com o Senhor. Lá tem uma pessoa também que ela não somente ela oferece coisas para o Senhor, mas ela tem algo dentro dela, ela própria, ela se oferta junto. É como o apóstolo Paulo disse: eu gasto e me deixo gastar pelo meu Senhor. Não é? Quando você lê nas Escrituras, Paulo dizendo assim, eu sou o prisioneiro de Cristo, ele está falando nos dois aspectos. Ele está falando que a pessoa que se entrega a Jesus, tendo como seu Salvador, ele passa a ser um escravo livre do Senhor. Ele é um servo do Senhor. Ele é um escravo voluntário do Senhor. Ele está preso. Não tem mais nada que possa soltá-lo de Cristo. Ele está preso a Ele. E também, quando ele fala um prisioneiro de Cristo, é que por causa de Cristo, ele está numa prisão, com grades, com correntes. Então, para ele chega a dizer assim, eu dou graças a Deus que eu estou preso aqui, eu estou nessa prisão, mas o Evangelho está livre. Porque mesmo da prisão ele conseguia evangelizar os presos que estavam com ele, os soldados que estavam com ele. E as cartas importantíssimas que saiu para frente, foram escritas da prisão. Então ele está dizendo, eu louvo ao meu Senhor, porque o Evangelho continua livre. Que graça, né? Que bênção. Pois é esse pensamento que precisamos ter. E Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele sentiu esse desejo de passar nessa casa, não é?
É como se fosse ali um fôlego, né? Um lugar onde ele iria respirar, onde o amor que exalava daquela casa iria ainda impulsioná-lo ainda mais, como dizendo assim, olha, você está na direção certa, o Senhor está na direção certa. E foi por isso que Maria, uma das componentes daquela casa, pega aquele perfume, quebra aquele perfume e derrama sobre o Senhor Jesus Cristo, já ungindo-o antecipadamente para aquela morte, para aquele sofrimento, né? Então, isto é simplesmente maravilhoso. Jesus, então, aqui nesse capítulo 12, depois de ser ungido ali naquela casa, logo no dia seguinte, ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Um dos grandes problemas, né, dos judeus, e principalmente dos religiosos e os escribas, que eram conhecedores, pelo menos teoricamente, das Escrituras, Jesus chegou a dizer para eles que o grande problema deles era não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Então isso deixa bem claro o grande perigo que existe. Não é somente você ter conhecimento teórico, você saber que está ali, você saber que está escrito ali, mas uma das situações, uma das investidas do inimigo é enfraquecer o que está escrito, para poder também enfraquecer a sua fé, enfraquecer a sua mente, enfraquecer você de uma forma geral. Isso é muito perigoso. Você passa a ler a Bíblia como algo automático. Você passa a ler um texto como se ele não representasse algo mais do que simplesmente a escrita. A palavra de Deus não foi escrita para satisfazer a curiosidade de ninguém, e nem tampouco para ser como um amuleto. Você lê a hora que você quer, você lê despretensiosamente. A Bíblia não foi escrita para isso. Ela é muito mais do que isso. Não é somente palavras, não é somente letras, né, que estão aqui, não é somente um vocabulário, não é somente uma história. Ela é muito mais do que isso. Isso aqui é a palavra de Deus. É Deus conversando com você através da sua palavra. O erro deles era esse. Porque, olha bem, o que está acontecendo aqui no capítulo 12, a partir do verso 12, quando Jesus faz essa entrada triunfal em Jerusalém, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que cumprir uma profecia que foi escrita sobre isso. Não é algo que está acontecendo porque Jesus está aproveitando a oportunidade para fazer isso, não. Ele está cumprindo aqui, literalmente, o que foi dito a respeito dele. Quando ele está indo para Jerusalém, quando ele sai da Galileia para ir na direção a Jerusalém naquela última semana, isso foi idealizado antes da fundação do mundo, antes que todos tivessem sido criados. Sempre temos falado aqui que Deus não tem plano B. Deus tem um plano só. Não é? Deus, na sua onisciência, ele sabia de tudo, do fracasso do homem, da dificuldade que o ser humano teria, né, nesta vida. Então, ele planejou tudo. O que está acontecendo? Jesus está indo para Jerusalém por quê? Porque foi determinado, foi decretado isso. É por isso que lá no jardim Getsêmani, ele faz 3 vezes a mesma oração. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Nós aprendemos aqui, há poucos dias, quando eu disse que quando Jesus está pedindo a Deus para poder livrá-lo, se fosse possível passar esse cálice, não é passar do sofrimento, porque isso ele já sabia, ele veio para isso. Ele sabe que isso era imutável, não tinha nada que pudesse modificar isso, porque senão comprometeria todos aqueles que morreram crendo em Deus e crendo nesta promessa.
O escritor aos Hebreus não diz que nenhum sangue de boi, nem de touro, nem de bode, nem de nada, nenhum animal poderia remir um pecador, ou seja, o sangue daqueles animais não seria suficiente para remir o pecado de uma pessoa. Ali era apenas um símbolo. Aqueles animais que morriam ali era apenas um instrumento para tornar visível a fé deles, de que um dia o Messias viria. Não é? Essa é a diferença, né, que o escritor aos Hebreus ele faz entre os que partiram no Velho Testamento crendo em Deus, crendo em Cristo, e nós, hoje. A diferença é esta. Eles criam naquele que viria. E eles faziam isso, né, com toda a fé, colocando as mãos sobre a cabeça daqueles animais, iam lá no tabernáculo, iam no templo, iam na presença do Senhor, iam na presença dos sacerdotes, sumos sacerdotes. Eles tinham fé absoluta de que esse dia chegaria. Essa foi uma das razões porque os pais de Moisés cuidaram tanto daquele menino. Essa é uma das razões que a Bíblia afirmou lá, dizendo que quando eles olharam para o menino, eles viram que o menino era formoso. Porque eles tinham ou esta revelação divina, ou eles tinham um sentimento tão profundo de que o momento estava chegando para a libertação desse povo, que esse menino poderia ser um escolhido do Senhor. Eu acho que se todos os pais, né, quando os filhos estivessem nascendo, olhassem para o filho e pudesse ver nele um menino de Deus, um menino que seria lá na frente um pregador do Evangelho. Eu falo disso, eu me emociono, porque quando tive a oportunidade, ainda muito jovem, de poder jogar futebol profissionalmente falando, a minha mãe disse para o empresário que foi na nossa casa: meus filhos não foram criados para isso. Minha mãe era analfabeta. Meus filhos foram criados para outra coisa. Minha mãe tinha a intuição de que um dia os seus filhos iriam seguir uma carreira totalmente diferente. Isso é intuição. Revelação divina é alguém que sabe verdadeiramente qual é o nosso papel aqui nesse mundo. Os pais de Moisés não foram diferentes. Eles protegeram aquele menino. E a prova é de que esconder uma criança por 3 meses sem ser percebido por ninguém é a prova de que Deus ali manifestou a sua mão, mostrando que aquele menino ia ser grande no futuro, e como foi. Então, vocês erram por não conhecer. Olha como ficou claro aqui nesse capítulo 12. Tudo que você vai ler aqui a partir do verso 12, se você abrir aqui em Zacarias, capítulo 9, e o verso 9, você vai ficar, gente, como pode? Olha a diferença de tempo que existe entre esses últimos profetas, como Zacarias e Malaquias, até a vinda do Messias. Mas olha o que Zacarias escreveu no verso 9 do capítulo 9. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Quem é filho de Sião? Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha só. Aí você vai lá para o Evangelho de João, e o que você encontra? Você encontra isso aqui acontecendo. Mas os escribas viam isso? Os fariseus viam isso? Os saduceus viam isso? Porque os outros interesses sufocavam completamente.
ou seja, obscurecia, tapava a visão deles. Existem muitas coisas, queridos, que faz da gente pessoas completamente sem visão nenhuma. Uma delas é o ódio, é o rancor, a amargura, a inveja. É por isso que a palavra de Deus nos orienta que uma coisa que não pode existir dentro de nós é esse veneno que se chama amargura. Não somente a amargura, mas ele diz, tire toda a raiz de amargura, porque se você deixar a raiz, ela vai brotar de novo. E o maior mal que isso tudo faz, não é o mal às pessoas que relacionam com você. Porque tudo isso é um veneno que você toma para poder matar o outro. Mas é você que tomou o veneno. Quem morre é você. Quem se machuca é você. Quem adoece é você. Não é? Então, os judeus, eles criaram esse tipo de coisa que bloqueava completamente. Nenhuma mensagem de Jesus, por mais bonita que fosse, conseguia chegar ao coração deles. Nenhuma palavra de amor interessava para eles. Nenhuma palavra de paz, nenhuma palavra de reconciliação de Deus. É porque nós queremos ver Deus, então tá bom, vocês querem ver Deus, então olha para mim. Porque as Escrituras, ou seja, o que vocês têm na mão, testifica de mim. É só vocês olharem para as Escrituras e vocês vão me ver ali. Eles não conseguiam enxergar isso. Então Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, não é porque ele queria aparecer. Mas ele estava dizendo assim, olha aqui, é para vocês verem que eu estou cumprindo aqui uma profecia. O profeta Zacarias, ele foi tão profundo que ele revela até a pobreza de Jesus. Por que ele vai usar um jumentinho? Porque esse é um animal símbolo de pessoas humildes, pessoas pobres. Quando você viaja para o sertão do Nordeste, é o que você mais vê. Você não vê coisa raríssima, você vê lá uma pessoa, uma família ter um cavalo, ter um animal de mais pompa, de mais poder, mas é só esse tipo de animal. Animais que sofrem pelo trabalho, né? São animais que não têm descanso. Eles trabalham o dia todo e no momento de descansar ele ainda tem que conduzir as pessoas da casa para fazer as suas viagens para tudo quanto é lugar. Jesus faz a sua entrada triunfal, completamente contrário aos que os reis faziam, montado em seus mais puros animais, mostrando a sua glória, o seu poder. Jesus entra desta maneira, figurando o quanto ele se tornou pobre para nos enriquecer. Foi a única forma que ele encontrou. E, mais uma vez aqui, o que nós vemos? Nós vemos que está diante dele uma grande multidão. Conforme diz o verso 13, Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aqui, ó. O apóstolo João está mostrando o quê? O conhecimento que ele tem. Não é? O conhecimento que ele tem do profeta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele.
e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Aqui fica bem claro, né, o quanto o ministério do Senhor Jesus havia tido uma proporção imensa. Que por mais que os seus algozes, os seus inimigos que apareceram na trajetória de tudo isso, pensando que as ideias deles, as reuniões, e tantas reuniões, as reuniões do Sinédrio, nas caladas da noite, tentando armar com as suas astúcias uma cilada para poder pegar Jesus, não sabendo eles que Jesus estava indo voluntariamente para lá. Não, a morte de Jesus e a prisão de Jesus e o sofrimento não foi causado pela astúcia deles. Na verdade, eles foram apenas instrumentos para poder realizar aquilo que já estava determinado. De uma maneira ou de outra, isso iria acontecer. Ou pelo uso deles, como também de outra maneira, que a gente sabe que iria acontecer. Eu sei que isso é meio polêmico para muitas pessoas. Eu já vi muitos colegas meus ministrando a palavra e dizendo assim: não, isso aconteceu. Deus usou Jacó, a mãe de Jacó, porque tinha que ser assim. Eu não concordo com isso. Tinha que ser assim o quê? Deus havia determinado que o maior serviria o menor. E aí estava escrito que quem iria seguir a linhagem do povo de Deus não era Esaú, mas era Jacó. Agora você entra na sua ideia de que Deus precisa de usar de artimanhas desse tipo, de enganar, de mentir, não é? Aí eu me lembro aí das irmãs que tiveram o estudo aqui, né, com o querido Alexandre. Ele usou o livro de Esther. Olha o que Mardoqueu falou para Esther, vocês lembram? Você está aí. E Deus colocou você no lugar certo, para que você possa fazer a sua parte. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, minha querida: se você não fizer, Deus vai fazer por intermédio de outra pessoa. Às vezes a gente se acha absoluto dentro de uma questão. Deus não precisa da nossa mentira. Deus não precisava da mentira de Raabe para proteger os dois servos dele. Agora, Deus não pode interferir nas suas decisões, nas suas escolhas e nas suas ações. Você pode fazer o que você quiser. Deus apenas, Ele conserta, Ele tira proveito das situações que muitas vezes nós nos encontramos. Entraria, por exemplo, na sua concepção de que Deus poderia tirar proveito daquele relacionamento de Davi e Betseba? Não é? O que o Senhor Deus falou para Pedro? Não chame nada daquilo que é comum e imundo aquilo que Deus santificou. Deus às vezes pega os nossos erros e transforma eles em bênçãos, porque através desses erros nós vamos ser pessoas melhores lá na frente. Nós não precisamos de errar para isso. Nós podemos seguir um caminho mais fácil. Porque o problema dos nossos erros é que eles deixam consequência. Foi o que Deus falou para Davi: minha espada nunca mais vai sair da sua casa. As consequências ficaram, mas Deus transformou.
Aquele menino que foi gerado naquela situação, foi irreversível a morte dele. Eu tenho certeza absoluta que doeu e muito no coração de Deus não poder atender Davi. Porque em todas as ocasiões em que Davi buscou a Deus, socorro, ajuda, súplica, misericórdia e graça, ele encontrou. Senhor, eu posso fazer? Pode fazer. Senhor, se eu for, eu vou ganhar. Você pode ir que você vai ganhar. Senhor, se eu for, eu vou ter êxito nessa batalha. Pode ir que você vai ter, porque eu estou contigo. Mas agora, ele suplica durante uma semana toda. Ele não come, ele não bebe, ele não sai do seu quarto. Ele jejua, ele ora, ele clama, ele suplica. E nenhuma resposta de Deus. E a única resposta que teve foi ele ouvir de dentro do seu quarto o comentário entre os seus súditos que o menino havia morrido. As consequências, Deus não pode tirar. E aqui, queridos, voltando ao nosso texto, mais uma vez, nós vemos aqui uma multidão. E todas as vezes que eu vejo e leio nas Escrituras sobre multidão, eu me reporto aos nossos encontros, às nossas reuniões. Tem dia que está mais cheio, tem dia que tem menos, mas sempre temos aqui pessoas. E o que nos trouxe aqui é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso atrativo. Ele é a causa. Ninguém saiu de casa hoje para vir aqui que não tenha pensado nisso. O que a ceia do Senhor oferece? Cristo. O que a escola dominical nos proporciona? Cristo. Tudo dele, tudo nele, tudo por ele. Mas a questão é de como é o nosso comportamento, como é o comportamento de uma multidão, como for o comportamento de todas as vezes em que Jesus se encontrava num lugar, numa cidade do vilarejo, ou seja, em qualquer situação, e que aglomerava muita gente, qual era o comportamento de cada um deles. Isto é que define. Não é o fato de você ter sido atraído por Cristo, porque a multidão toda todos eles foram atraídos por Cristo. O alvo era Cristo, o olhar era Cristo, mas qual é o comportamento disso, de cada um deles? É aí que muda a nossa história. O que representa para você estar diante dele? Quais são as motivações que tem? Quais são os pensamentos? O que você pensa dele? O que você conhece dele? O que você está fazendo aqui agora retrata tudo o que você viveu desde segunda-feira até hoje? Ou você consegue desvincular na sua vida? Você está diante de Cristo e você está paralelo a Ele. Você consegue desvencilhar a sua vida terrena, a sua vida material, a sua vida secular, da sua vida cristã, da sua vida espiritual? Você consegue viver uma semana toda sem Cristo e apenas um domingo com Ele? Ou quando se reúne com Ele? Porque quando eu vejo que no meio dessa multidão o comportamento das pessoas, eu fico apavorado de saber que isso pode estar acontecendo aqui com a gente. De que a gente ainda não, por mais tempo que estejamos frequentando, tendo esse relacionamento cristão, igreja, liderança, os nossos dons sendo executados, o nosso serviço, eu temo que tudo isso está sendo como inútil.
Eu vejo um povo que canta, Hosana, 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 mas ao mesmo tempo eu vejo esse mesmo povo com um comportamento completamente diferente lá na frente. Porque se nós tivéssemos esse mesmo clamor aqui no dia que Jesus estava sendo julgado, o resultado teria sido diferente. Porque eu não vi nenhum clamor desse tipo. Eu não vi Pilatos ficar na balança entre, quando a gente assiste um programa de julgamento, de televisão, de entretenimento, e que é o auditório que tem que escolher, muitas das vezes tem que apelar para um outro tipo de julgamento, porque foi tão balanceado entre um grupo e outro, mas de Jesus não. Foi completamente um silêncio da parte de Jesus, quando Pilatos disse, olha, quem vocês querem? É Jesus, chamado Cristo? É Jesus, chamado ungido de Deus? Ou é Barrabás, salteador, um homicida, um ladrão, um homem que está ali para ser condenado, porque os seus feitos condizem com a sua condenação. A escória da sociedade. Pilatos não teve nenhuma dúvida. Tanto que ele foi lavar as mãos. Não houve nenhuma manifestação desse mesmo povo que gritou Hosana, Hosana e Hosana. Agora vocês entendem uma coisa aqui, que a festa da Páscoa era 7 dias. E os judeus, eles faziam questão de ir muito cedo para lá, porque não era somente o comemorar a Páscoa, mas era dias em que eles se sentiam absolvidos também das suas falhas, dos seus pecados, porque eles iam também para lá para se purificar, através dos sacrifícios que eram feitos. Então, quando terminava a Páscoa, com aquele regozijo todo, eles voltavam para casa como que livres, com as suas consciências tranquilas, de que tinham se acertado com Deus. Então, não era só o comemorar. Então, é por isso que atraía muita gente. A festa da Páscoa, ela trazia muita gente para lá. Mas, naqueles dias ali, né, em que se fazia todo esse processo, as pessoas se encontravam umas com as outras, ali no pátio, batendo papo. Igual o Jocely disse aí, né, que foi fazer a sua prova lá do seu concurso. E ali, quando termina entre uma coisa e outra, o pessoal se agrupa para ficar batendo papo, dizendo como é que foi, como é que não foi, como é que foi. Então as pessoas iam fazendo amizades, e iam conversando um com os outros. E qual foi o assunto que predominou ali entre eles? A ressurreição de Lázaro. Né? Entre tantos e tantos milagres que Jesus havia feito, mas esse milagre de Lázaro, ele foi acima da média. Na verdade, todo milagre, o nome já é milagre porque ele já está acima da média, mas o de Lázaro foi demais. Porque não é apenas uma pessoa que morreu, mas é alguém que morreu, foi sepultado, e depois de 4 dias. Quer dizer que não tem ciência que explica isso, não tem médico, não tem entendido, não tem filósofo, não tem nada. Olha nos livros, olha no que já aconteceu. Será que tem coisa semelhante a isso? Não tem nada semelhante a isso. E essa conversa incomodava muito, né, as autoridades que queriam prender e matar Jesus. Porque no verso 19... disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Ou seja, tudo o que eles haviam feito durante 3 anos foi inútil.
Inútil. Porque eles, com toda a pompa deles e com todo o poder que eles tinham nas mãos, eles não conseguiam atrair tanta gente como Jesus conseguia atrair apenas com os seus feitos. Uma pessoa sozinha. Então não há mais o que fazer. Nós temos que eliminar esse homem de qualquer jeito, porque se continuar assim, nós estamos perdidos. Queridos, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Os interesses deles não eram nada espiritual. Nada. É assim como tem muitas igrejas hoje. O interesse deles é financeiro. É barganha. É negociada. Era muito fácil para um fariseu desse, um sacerdote desse, chegar diante da pessoa que vinha lá com toda a humildade, com o seu animal, e dizer para ele assim: olha, esse animal aqui não serve não. Mas eu tenho um outro aqui para você não perder a sua viagem, não perder essa oportunidade aqui, é a sua vez, então eu tenho um outro aqui. Você deixa esse aqui, olha só. E você me dá tanto por esse aqui. É igual trocar de carro lá, né, Zé? Não, eu vou pegar o seu mais velho, mas você me dá aqui o tanto aqui. Então eles tinham lá já tudo preparado, uma reserva imensa de animais para fazer esse tipo de troca. E aí, quando aquele camarada saía com o outro animal já executando tudo, aquele que foi rejeitado, daqui a pouco, no 10º, no 15º, no 20º, outra pessoa que viesse ali, qual é o animal que ele trazia para fazer a troca? O mesmo que tinha sido rejeitado. Era assim que funcionava. Aí Jesus chega no meio disso tudo, o que você acha? Como que ele tratava isso? Como que ele lidava com isso? Cada mensagem sua, vinha uma parábola lá mostrando quem era ele. E isso contrariava muito os seus interesses. Verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses gregos aqui, queridos, são gregos mesmos. Porque haviam aqueles que tinham descendência de grego, haviam judeus que tinham, havia aqueles judeus que falavam muito bem a língua dos gregos, mas esses aqui não, esses aqui são gregos mesmos. Só que são gregos, provavelmente aqui, convertidos ao judaísmo, porque o escritor sagrado está dizendo que eles foram para a adoração. Haviam gentios. O que é gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus, de outras nações. Os gregos são gentios. Haviam gentios que eles eram apenas simpatizantes ao judaísmo. Eles apreciavam, gostavam da festa, iam para as festas, como as festas dos tabernáculos, de Pentecostes, como também a Páscoa. Mas eles não eram participantes ativos, eles eram apenas apreciadores. Os prosélitos, de fato, os convertidos ao judaísmo, eles tinham que passar pelo processo conforme Deus havia ordenado a Moisés, que todo estrangeiro que quisesse participar da Páscoa, ele tinha que passar pela circuncisão. Ele tinha que ser circuncidado, para que ele e a sua família pudesse ter o direito e passar a viver todos os preceitos da lei de Moisés. Eu penso que provavelmente esses gregos aqui são desse tipo, convertidos ao judaísmo. Eles foram para adorar. Então eles não foram apenas para apreciar, mas foram para adorar. E quando eles chegam lá, eles
se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana, olhando esse texto, e principalmente ontem, que eu debrucei um pouco mais sobre ele, eu fiquei pensando assim: tão bom seria se eu acreditasse piamente de que esses gregos estão ali com esse único propósito, que eles estão ali porque eles querem conhecer a Jesus. Porque conhecer a Jesus, isso acarreta em quem quer fazer isso um grau e um peso acima de tudo. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais responsável pelo conhecimento nós vamos sendo. Não é verdade? Não é? Se você conhece, você está muito mais responsabilizado de passar a viver o que você conhece, de aceitar o que você conhece ou rejeitar o que você conhece. O conhecimento, ele traz para você uma lucidez, não é? Falei agora esses dias aí, alguém que estava na dúvida. Eu falei assim, olha, a única coisa boa que existe na dúvida é quando a dúvida te impulsiona a você sair dela. Você não pode ficar na dúvida, senão você é presa fácil. Você é um barco sem leme. Você é um avião sem o piloto. Você está à deriva. O conhecimento traz a você essa coisa boa que se chama não estar duvidoso por coisa alguma. Então, eles estão ali. E é interessante que eles procuram Filipe. Por que Filipe? Filipe aparece muito pouco nas Escrituras. Na verdade, é só João que fala de Filipe. Às vezes que Filipe aparece nos outros evangelhos sinópticos, sempre é na lista dos apóstolos. E não comentários a respeito disso ou daquilo que ele tenha feito. É só o apóstolo João que faz isso. Não é interessante isso? João focou no Filipe. E os gregos foram à procura de Filipe. Várias conjecturas a gente poderia fazer aqui, entre elas, provavelmente, por Filipe ser de Betsaida, e segundo alguns comentaristas, estudiosos, eles dizem que naquela região ali sempre havia gregos que habitavam ali, pessoas que falavam muito bem esse idioma, e pode ser que Filipe tivesse na sua descendência, na sua família, alguma coisa a ver, porque eles foram muito diretamente a ele, e ainda utilizam a palavra de cumprimentá-lo como alguém que merecia uma atenção especial. Eles chamam Filipe de Senhor. É um detalhe bacana. Eles chamam Filipe de Senhor, de respeito. Então, eles se dirigem a ele como alguém que eles tinham afinidade em alguma coisa. Talvez na língua, como também na convivência, não se sabe. Mas procurou Filipe. Mas fico também preocupado, porque Filipe era um dos 12, ele foi chamado pelo Senhor, ele tem a aprovação do Senhor, ele é vocacionado pelo Senhor. Então Filipe, assim como os demais, ele tinha autonomia de levar esses gregos diretamente a Jesus, mas ele não faz isso. Eu poderia perguntar a você por quê? Por que não foi ele? Mas ele procura quem?
Ele procura André. Aí, ó. Filipe, pois, foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Filipe não foi sozinho. Olha como eu fiquei pensando nisso, né? Não está aqui por acaso. É um detalhe que a gente precisa pensar, né? Por que Filipe não fez isso? Porque Filipe, queridos, ele tinha, como um dos 12, ele tinha pleno conhecimento de que o tempo dos gentios ainda não havia chegado no ministério de Jesus. O ministério do Senhor Jesus, ele foi restrito aos judeus. Ou não é? O que diz o apóstolo João no capítulo 1? Ele veio para o que era seu. Quem era? Os judeus. Mas os seus, não o recebendo, deu-lhes o poder, ou seja, ainda estava para frente. E você vai entender o que eu estou dizendo, por quê? Porque você vai ver que o comportamento do Senhor Jesus não foi, como é comum quando alguém vai te apresentar a uma outra pessoa. Aqui, Natan, tem alguém aqui que veio aqui hoje que queria conhecer você. Olha aqui, vem cá. Eu vou chegar, aí o Natan vai dizer o quê? Ô, rapaz, muito prazer, vocês são gregos, que maravilha. Que bom ter vocês aqui hoje, na minha palestra. Não é? Que bom vocês terem vindo aqui hoje para assistir a minha entrada triunfal em Jerusalém. Você não vê nada. Você não vê nenhuma formalidade do Senhor Jesus Cristo com relação a essa apresentação. Aí entra uma das coisas que eu mais gosto do ministério de Jesus, né? Ele sempre nos surpreende. Né? É como aquela mulher Fenícia, né, que veio atrás dele. Jesus, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, olha para mim. Jesus, me dê atenção. Jesus, me dê essa libertação da minha filha. Jesus continua tranquilo, nem está aí. De repente, ele se volta e fala para ela assim, vem cá, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorros, os cachorrinhos. E aquela mulher fala, Senhor, mas é da mesa dos seus senhores que se alimentam os cachorrinhos. A hora que você pensa que Jesus não está dando importância nenhuma, ele está provocando o quê? Ele está provocando algo que aconteça no interior das pessoas. Nada pode ser feito na vida de ninguém. Nenhuma transformação, nenhuma modificação acontece na nossa vida apenas no externo. Jesus não veio apenas para atender os seus pedidos sem uma razão. O que Jesus quer ver naquela mulher? Além do pedido, fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Fé absoluta. A mulher não está nem aí, se chamou ela de cachorro, de cachorrinho, ela nem está aí, a fé dela está acima dessa provocação de Jesus. Porque era assim que os gentios eram considerados, e ela era uma gentia. Eu separei aqui alguns textos. João 1,43. Não, espera um pouquinho. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos ver primeiro, para comprovar o que eu falei agora há pouco, Mateus capítulo 15, 24.
ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Capítulo 10 de Mateus, capítulo 10, verso 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então, a prioridade de Jesus aqui não era os gentios, mas sim os judeus. Agora você vai entender melhor ainda quando nós começarmos a discorrer a leitura aqui rapidamente, ó. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Ponto. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Esta resposta aqui, irmão Nadir, tem tudo a ver com os gregos diante dele. Até então, no ministério de Jesus, o que você mais vai ler nas Escrituras é exatamente assim, Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Isso aconteceu nas bodas de Caná. Isso aconteceu em vários lugares que ele esteve. Ainda não é chegada a minha hora. Foram prendê-lo em algumas ocasiões e ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada. Mas agora, ele está dizendo diferente. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O que ele está dizendo para os gregos é o seguinte, que até agora, até ainda, vocês não tinham nenhum direito. Mas a partir do momento que eu for glorificado na obra que o Deus, o meu Pai, me deu a realizar, aí sim, todos serão alcançados. Agora, o verso 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu gosto muito desse texto aqui, né, porque ele está em conformidade com aquilo que eu tenho sempre ensinado nos discipulados, aos novos convertidos, de Mateus. Capítulo 3, o verso 11, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos separar essas duas partes. Com o Espírito Santo é uma coisa e com fogo é outra. João Batista está falando para dois grupos de pessoas. Ele está falando para uma multidão que se divide em dois grupos de pessoas. Uns estão crendo em Jesus. Uns estão crendo na sua palavra. Uns estão crendo plenamente na sua proposta. E esses que vão crendo, eles vão recebendo o batismo com o Espírito Santo. Mas o outro grupo é aquele que rejeita, é aquele que blasfema. O outro grupo é aquele que não quer, ele menospreza, ele odeia. E esse grupo, ele é recompensado, ele tem como consequência um outro batismo, que o Senhor Jesus aqui, que a palavra de Deus chama como um batismo com fogo. E para ilustrar isso,
Para ilustrar isso, essa mensagem, o verso 12, ele vem com uma comparação. E ele tem na sua mão uma pá, e ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Olha só, queridos, como isso está em conformidade com o que Jesus falou lá em João. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele for plantado, se ele for lançado na terra, se ele for sepultado na terra, ele vai germinar, ele vai brotar, ele vai crescer e ele vai produzir muitos frutos. Nós somos, queridos, esse trigo. E o tratamento com esse trigo é diferenciado. Tem um celeiro, tem um lugar para ele ser protegido. Ele tem um lugar para ser guardado e cuidado e vigiado o tempo todo. É o trigo. Mas entre o trigo tem aquilo que não presta. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Esse é o batismo com fogo. Que muitos e muitas pessoas de muitas denominações conseguem torcer isso de tal maneira, pensando que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é para o mesmo povo. Não pode ser, queridos. Senão nós não teríamos uma ilustração tão clara como essa. Após a doutrina, vem uma ilustração. Está muito claro. Palha é fogo. Palha são aqueles que não têm vida. Palha é aqueles que não creram em Jesus. Palha é aquilo que não presta. É aquilo que não precisa ser guardado, que não precisa ser protegido, porque não tem mais nenhum valor. Mas o trigo não. O trigo é colhido. O trigo é separado. Que bênção! João Batista falou isso muito antes do que João relata aqui. Na verdade, vos digo, isso aqui é tão importante que a palavra na verdade é usada 2 vezes. Nós já falamos muito disso aqui. As coisas que são repetidas num só texto, numa só fala de Jesus. Isso é para que a gente preste bem atenção em quem nós somos e o valor que nós temos. Nós somos trigo. Se ele não fizer isso, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está dizendo para os gregos? Olha, quando eu morrer, quando a obra for consumada, vai produzir tanto benefício, tanto efeito, que vai alcançar a todos, não somente judeus, mas como também a todos os gentios. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, irmão, se ele tivesse tempo, né, para poder ficar aqui explicando isso, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Relacionamento com Cristo, ela tem um preço, né? Não é? Tem hora que era muito mais cômodo você não fazer. Seria muito mais cômodo você ficar. Seria muito cômodo você não fazer parte de uma liderança. Porque isso tem um preço. Seria muito mais fácil para você não ser batizado, ser apenas um seguidor. Porque ao ser batizado, você está dizendo que você é submisso à sua liderança, submisso às doutrinas da igreja, submisso a tudo que for encaminhado para você. E você não sendo membro, você não tem que dar satisfação para ninguém. Amar a vida significa colocar todos os seus desejos, todas as suas vontades em práticas acima daquelas que são da parte do Senhor. É muito mais cômodo. Você não sendo membro da igreja, você não precisa dar dízimo de nada. Porque nem você é. Deus não está se importando com o que você vai oferecer, mas com aquilo que você é.
Quando Jesus está dizendo assim, que o trigo, o comportamento dele é esse, né? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que coisa linda que Jesus está falando. O servo não tem vontade própria. Não é o servo que determina nada. Ele só obedece. Servo não tem, que direito tem um escravo? É muito comum a pessoa, só por dizer assim, porque eu sou um crente em Cristo Jesus, sou um servo do Senhor. Quem disse isso? Aonde você leu isso? Aonde está escrito isso? Você só é servo se você quiser. Tem muita gente que pode ser um convertido, pode ser um crente, mas servo nunca ele foi. Como é que você vai dizer que você é servo se você não tem características de um servo? O que você faz? Quais são as suas atribuições como servo? Cadê o seu currículo? Cadê os seus préstimos? Cadê as suas atividades de servo? Eu nunca vi um servo ficar sentado sem produzir nada para o seu senhor. Ser servo é servir. Não tem nada a ver com você ser salvo, ser crente, ser cristão. Você pode ser o que você quiser. Agora, ser servo, você precisa apresentar as credenciais de um servo. É automático. Não é? Se você está diante de um padeiro, você quer ver o que ele faz. O que ele faz? Cadê a prova do seu serviço, de comprovar que ele é um padeiro, que ele é um profissional nessa área? Cadê a produção de pães? Assim é um servo. E servir, queridos, tem um preço. Não é? É muito caro você servir o Senhor. E se alguém me serve, olha só, aqui é si. Você consegue entender isso aqui? Olha, Jesus está dizendo, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Senhor o honrará. O maior benefício do servo é que quando ele encerra o serviço, ele é honrado pelo seu Senhor. Essa é a diferença da escravidão antigamente. Nenhum escravo era elogiado pelo serviço que ele praticava. Mas o Senhor não, é diferente. Não é? E uma outra coisa também diferenciada, né, do grão de trigo, né? Se o grão de trigo não morrer, se você plantar qualquer semente, o que vai acontecer com aquela semente? Ela vai sofrer corrupção. Quando ela der vida a outra semente, ela apodrece. E é por isso que Davi profetizou a respeito do Senhor. Mas ele não sofrerá corrupção. Jesus morreu, mas nunca apodreceu. Seu corpo continuou intacto. Porque o pecado trouxe a morte para ele. O pecado assumido por nossa causa. Mas ele nunca cometeu pecado, é por isso que o seu corpo nunca sofreu detrimento. Nenhum mau cheiro ficou naquela sepultura dele, a não ser aquele perfume de José de Arimateia e Nicodemos. Essa é a diferença. Então, esse grão de trigo, ele continua vivo. Tá? Irmãos, é a pena que o nosso tempo acabou, não tem mais como eu continuar. Tem muita coisa boa aqui.
E a resposta que Jesus dá aos gregos, em vez de um abraço, um cumprimento, né, aquela formalidade toda, muito prazer e tal, está no conteúdo da sua mensagem. E se você chegar em casa, você der mais uma olhada, o que você vai ver? Você vai ver essa multidão aí. O que eles pensam? Na verdade, o que os atraiu até Jesus não foi a pessoa de Jesus, mas foi a ressurreição de Lázaro. Isso incomodou-os plenamente. E eu quero crer que esses gregos tenham ido por outra finalidade. Mas, dentro de um contexto todo, a gente observa que ali eles estavam curiosos para saber que homem é esse, né, que consegue fazer tantas coisas estranhas, coisas que eles não estavam acostumados a ver, coisas que eles não estavam acostumados a ouvir. Que homem é esse que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E isso não basta. A lição maior hoje é para a gente, né? Eu preciso saber o que eu sou no meio de tudo isso. Eu sou membro da casa de oração aqui em Kubitschek. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que me convém aqui? O que eu estou sendo aqui? Que legado eu vou deixar aqui se algum dia eu sair daqui, for tirado por Deus por alguma razão? O que vai ficar aqui? Quando eu falto uma reunião, quando eu não estou presente no culto, o que isso significa para os irmãos? O que essa igreja sente quando eu não estou presente? São perguntas que vão ser respondidas por cada um de nós diante de tudo isso aqui. Porque o tempo que nós temos para poder ser testemunha daquilo que nós conhecemos é só aqui. Lá no céu a gente não vai ter Bíblia. Lá no céu não vai precisar de testemunhar para mais ninguém. A oportunidade que temos é só aqui. E o resultado final é que Deus vai honrar você naquilo que você fizer. Essa honra não é da liderança, não é dos pastores, não é de ninguém. Essa honra é dada pelo Senhor. É Ele que vê e que sabe o que você tem feito. Amém? Que Deus abençoe. Amém.